Ele traz uma questão onde ele aplica dois movimentos uniformemente variados. Um primeiro, ele cita dois motoristas, o atento e o desatento. O atento, ele consegue iniciar sua frenagem exatamente a 14 metros por segundo, que era a velocidade que ele tinha no momento. O desatento não. Então, o desatento, infelizmente, por um segundo, ele ainda mantém acelerando o seu veículo, aquela aceleração citada no texto. Aí é que, após esse 1 segundo, é que ele inicia sua frenagem. E como ele acelerou durante esse 1 segundo, ele, quando inicia a frenagem, já está a uma velocidade mais alta. Qual foi a pergunta da questão? Ele quer saber quanto de deslocamento um dos motoristas percorreu a mais que o outro. Quanto de espaço um percorreu a mais que o outro. Claro que é o desatento. Então, teremos que calcular o espaço percorrido pelo desatento, calcular o espaço percorrido pelo atento e subtrair um do outro. Eu posso fazer isso através das equações de Torricelli, ou eu posso fazer isso através das equações da área do gráfico, gráfico velocidade versus tempo. Mas para isso teríamos que construir os gráficos. Então, primeiro ver por Torricelli, que é uma situação mais simples. Eu acredito que a resolução da questão seja mais rápida. Olha, o motorista atento, ele consegue iniciar sua frenagem a 14. Então, eu posso fazer velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Vou chamar isso de ΔS1 para o motorista atento, ok? Velocidade final, ó, 0, porque ele vai atingir o repouso no final. A inicial, 14, como ele forneceu no texto, mais 2 vezes. Ele desacelera. É informado no texto que quando os motoristas eles acionam os freios, a desaceleração provocada, imposta ao veículo, é de menos 5. Então, menos 5 metros por segundo ao quadrado. E o ΔS1 eu vou chamar de o espaço percorrido pelo primeiro motorista. Isso vai dar 10, ó. 10 ΔS1 é igual a 196, que equivale a um ΔS1 justamente de 19,6 metros. Show de bola? Então, esse é o espaço percorrido pelo motorista 1, o atento. Fica aí reservado. Motorista desatento. Repetindo. Durante o movimento deles, eles estavam, no momento, acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado. E como ele não iniciou a frenagem exatamente no início, ele teve que acelerar ainda por 1 segundo, porque ele não percebeu que deveria desacelerar. Então, vamos ter que calcular esse espaço percorrido durante esse 1 segundo. Só que é importante que você perceba também a velocidade que ele tinha no momento que ele vai iniciar a frenagem. Então, vamos ter que calcular essa velocidade. E, galera, eu sugiro que você nem calcule. Porque dá para perceber que se a aceleração ela é de 1 metro por segundo ao quadrado e ele foi acelerado por 1 segundo, então a velocidade ela é maior uma unidade. Hã? De novo, o que é uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado? É a velocidade aumentar 1 metro por segundo a cada segundo. Então, se o movimento foi por 1 segundo e a velocidade aumenta 1 metro por segundo a cada segundo, 1 segundo depois a velocidade tem que ser quanto? 15. Eduardo, peraí. Eu não entendi esse seu raciocínio aí. Então você vai e usa a função horária da velocidade, por exemplo, ou a aceleração. V igual a V0 mais A vezes T. Mas olha como é simples e você perceberia sozinho. Qual é a velocidade do veículo no momento que... Qual é a velocidade inicial do veículo? 14. A aceleração imposta, 1 metro por segundo ao quadrado durante 1 segundo. Então 1 vezes 1, 1. 1 mais 14, resposta, 15. Ou seja, a velocidade do veículo só aumenta uma unidade. Por quê? Porque a aceleração é 1 e o tempo também. Então isso faz a velocidade passar para a unidade seguinte, ou seja, 15 metros por segundo. Beleza? Eu vou até tirar isso aqui. Eduardo, feito isso, eu tenho agora que calcular o espaço percorrido pelo motorista 2, né? É, o desatento, é. Vou chamar isso aqui, vamos usar a equação de Torricelli novamente 2 vezes. Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço, que eu vou chamar isso aqui de D. Primeiro trecho eu vou chamar de trecho A. Trecho A, o que ele ainda acelera. Trecho B, o que ele desacelera, ok? Velocidade final de 14 a 15, ó. Vai ficar 15, né? 15 ao quadrado. Velocidade inicial, 14. Todos os dois estavam a 14 metros por segundo inicialmente. A aceleração imposta ao veículo. Cuidado, porque aqui ele ainda está desatento, ele ainda não percebeu que deveria frear. Então ele ainda mantém o comportamento do veículo como estava no início da questão, ou seja, com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E o deslocamento eu vou chamá-lo de dA. Ou seja, 2dA termina sendo 15 ao quadrado menos
14 ao quadrado. 225 menos 196. Que quando você fizer essas contas, isso equivale justamente a 14. Todo o restante das tuas contas aqui equivale justamente a 14,5 metros. Pronto. Calculamos o deslocamento sofrido pelo motorista no primeiro trecho de seu movimento. Vamos para o segundo. Equação de Torricelli novamente. Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço, que eu vou chamar aqui de dB. Velocidade final, sim, agora é zero. Por quê? Porque é o final do movimento, ele atinge o repouso. Então, o zero. A inicial, perceba que quando ele vai iniciar a sua frenagem, sua velocidade já é maior. Por quê? Porque ele ainda acelerou por 1 segundo. Então, a velocidade dele naquele momento, do início da frenagem, equivale a quanto? 15 ao quadrado. Mais 2 vezes a desaceleração imposta aos dois veículos foi de 5. E dB, o deslocamento no segundo trecho do motorista desatento. Isso equivale a 10 dB igual a 225. Que vai dar justamente 1 dB, um deslocamento nesse trecho de 22,5 metros. Show de bola. Então eu tenho aqui o deslocamento no segundo e no primeiro trecho do desatento. Isso equivale, a quanto, galera? Isso equivale a um deslocamento total, vou chamar de ΔS2 agora, que é realmente o espaço percorrido pelo motorista total desatento. 22,5 mais 14,5, que dá 37. 37 metros. Pronto. Aqui sim, nós temos agora o espaço percorrido pelo motorista desatento, o espaço total, 37 metros, e o espaço total percorrido pelo motorista atento, 19,6. O que ele quer de você é a diferença que um percorre a mais que o outro. Então a gente vai ter que subtrair o maior do menor. Essa diferença, vou fazer aqui. Essa diferença, ela dá justamente o maior, o ΔS2, subtraído do menor, né? O ΔS1. Ou seja, 37 menos 19,6, que equivale a 17,4 metros. Ou seja, uma distância entre eles, naquele momento, de 17,4 metros. Uma outra opção seria você resolver a questão através das áreas dos gráficos. Como assim, Eduardo? A questão, através dela, você consegue construir os dois gráficos, o comportamento da velocidade em função do tempo para os dois. Através desses gráficos, você consegue calcular a variação de espaço. E com a variação de espaço de cada um deles, você subtrairia no final, assim como eu fiz, o maior da menor. Veja o seguinte. Esse primeiro, você percebe que ele inicia a 14 e finaliza a 0. Então, a velocidade ela é simplesmente o quê? Decrescente. Você vai de 14 metros por segundo a 0 metro por segundo. Só que você teria que calcular o tempo em que isso acontece. Usaria a função horária da velocidade final e velocidade inicial e aceleração você tem, e rapidinho você acharia esse intervalo de tempo. Logo em seguida, você poderia calcular, construir também esse gráfico. Após a construção, com a construção desse gráfico, você procederia de que maneira? Você já faria análise do comportamento de que, primeiro, essa velocidade ela é crescente. Também teria, de qualquer maneira, perceber essa velocidade final, de 15. E notar o seguinte, que a velocidade ela aumenta de 14 a 15, por exemplo. Que ela vai de 14 a 15 metros por segundo, ok? Logo em seguida, perceber que ela vai de 15 a 0. Que ela vai de 15 a 0. Que ela vai de 15 a 0. E teria que calcular os tempos em que isso acontece. O primeiro, você já percebeu porque ele forneceu no texto, que ele diz que por 1 segundo a velocidade aumenta de 14 a 15. Logo em seguida, você teria que calcular o tempo que ele gasta para percorrer este espaço. Como é que eu calcularia isso? Da função horária da velocidade. Velocidade final você tem, velocidade inicial você teria e a aceleração você também tem. Calcularia esse intervalo de tempo. De posse dos dois gráficos, você calcularia a área desse gráfico. A área desse gráfico é numericamente igual à variação de espaço ΔS1. Depois você calcularia a área desse gráfico, mas dividido em duas partes. O momento em que você tem esse trapézio, que está de lado, tá? Cuidado. Que é o meu que eu chamei ali de DA, ó.
E o momento que você já tem esse triângulo. Aqui eu já chamei de que ali, na minha questão, de dB. Depois que você tiver essa área, a soma dessas duas áreas, e essa área, você subtrairia o ΔS2, que é a área total para o motorista desatento, do ΔS1. Essa subtração dessas duas áreas indica justamente a subtração das duas variações do espaço, que é a mesma diferença de distância de um para o outro. Show de bola?